Olá, turminha do quinto ano! Voltamos para mais uma correção da AAP 3, certo? E eu não voltei sozinha, eu voltei junto com a professora Evandra. Olá, galerinha aí do quinto ano. Mais uma correção aí, ó. Todo mundo fica ligadinho, antenado, porque é para vocês poderem desenvolver melhor as suas atividades, ok? Vamos começar, Pro? Vamos lá! Habilidade D14. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Eles já estudaram os sinais de pontuação. Eles já sabem qual é a função de cada sinal. Eu acredito que essa questão vai ser fácil para vocês aí do quinto ano, hein? Esse quinto ano é fantástico, né, Pro? Demais. Vamos viajar um pouquinho? Vamos. Na toca do coelho. Na toca Você lê do pra gente? Oh, claro. Na toca do coelho, Alice estava começando a cansar-se de ficar sentada sobre o barranco, sem nada para fazer. Uma vez ou duas, tinha dado uma olhada no livro que sua irmã estava lendo. Para que pode servir um livro sem figuras nem conversas? Pensava aborrecida. O calor daquele dia estava deixando Alice com sono. Ela perguntava a si mesma se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valia o esforço de ir colher as margaridas. Foi quando um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo bem pertinho dali. Não havia nada de extraordinário nisso. Alice não achou verdadeiramente notável, nem mesmo quando o coelho branco disse para si mesmo: meu Deus, vou chegar atrasado! Mas quando ele tirou um relógio do bolso do colete, olhou as horas e depois continuou seu caminho a toda pressa. Alice levantou-se. Teve a impressão que nunca em sua vida tinha visto um coelho que tivesse um colete com bolso, e muito menos um relógio para tirar do bolso. Ardendo em curiosidade, correu atrás do coelho através do campo e, por sorte, chegou justo a tempo de vê-lo mergulhar na abertura de uma grande toca perto da cerca. Num instante, Alice estava descendo também, sem se perguntar nem por um momento como faria depois para voltar. A toca continuava reta como um túnel durante um bom pedaço. Depois afundava de repente, tão de repente que Alice não teve nem tempo de pensar em parar, antes de perceber que estava caindo num poço muito profundo. O poço era de fato muito profundo, ou ela é que caía muito devagar? A verdade é que, enquanto caía, Alice tinha tempo de olhar ao redor e até de refletir sobre o que iria acontecer. O que será que ia acontecer? Eu conheço essa história, hein, Pro? Quem não conhece, ficou aí o suspense, porque acabou o texto. Nós vamos usar apenas esse pedacinho aí do texto, certo? E aí, como eles já sabem, reticências, porque o texto continua ali, certo? Sim. Vamos ver qual será a questão em cima desse texto? Vamos. Nesse texto, no trecho, o poço era de fato muito profundo ou ela é que caía muito devagar? O ponto de interrogação indica letra A, admiração. B, dúvida. C, medo. D, preocupação. E agora, Pro? Olha, só por esse aqui, ó. Opa! Não tá com a caneta. Calma aí, deixa eu pegar a caneta aqui. Pedir Opa! pro oráculo ajudar a gente. A caneta aqui. Oráculo, coloca a caneta pra gente, por favor. Aí, caneta. Ó. Só por ponto de interrogação. E aqui, ó, ele está destacado. O quinto ano, que é muito top, já tem uma noção aqui. Sim, eles sabem com certeza. Também acho. Então, ó.
Letra A, que é admiração, medo e preocupação, são o quê? Não é uma interrogação. São sentimentos, né? E normalmente o ponto que nós usamos para expressar sentimentos não é interrogação, Não. é exclamação. Exclamação. Certo. E aí só sobrou uma. Se admiração é um sentimento, se medo é um sentimento e preocupação também, sobrou uma só. Dúvida. Só a dúvida. Certo? Então, o ponto de interrogação indica uma pergunta ou uma dúvida. Ele tem a função de induzir o leitor a entoar a frase. Entendi, Pro. Então, letra correta, o pessoal vai falar aí agora bem alto. É a letra B. Eu ouvi a galerinha falando, hein? Eu também ouvi. Daqui do estúdio deu para ouvir, hein? Deu. Parabéns. Uma outra questão, tendo em vista esse mesmo texto da Alice. Habilidade agora D03. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Sim. E aí temos o texto de novo. Na toca do coelho. Vamos lá. Alice estava começando a cansar-se de ficar sentada sobre o barranco, sem nada para fazer. Uma vez ou duas, tinha dado uma olhada no livro que sua irmã estava lendo. Para que pode servir um livro sem figuras nem conversas? Pensava aborrecida. O calor daquele dia estava deixando Alice com sono. Ela perguntava a si mesma se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valia o esforço de ir colher as margaridas. Foi quando um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo bem pertinho dali. Não havia nada de extraordinário nisso. Alice não achou verdadeiramente notável, nem mesmo quando o coelho branco disse para si mesmo: meu Deus, vou chegar atrasado! Mas quando ele tirou um relógio do bolso do colete, olhou as horas e depois continuou seu caminho a toda pressa, Alice levantou-se. Teve a impressão que nunca em sua vida tinha visto um coelho que tivesse um colete com bolso e muito menos um relógio para tirar do bolso. Ardendo em curiosidade, correu atrás do coelho através do campo e, por sorte, chegou justo a tempo de vê-lo mergulhar na abertura de uma grande toca, perto da cerca. Num instante, Alice estava descendo também, sem se perguntar nem por um momento como faria depois para voltar. A toca continuava reta como um túnel durante um bom pedaço. Depois afundava de repente. Tão de repente que Alice não teve nem tempo de pensar em parar, antes de perceber que estava caindo num poço muito profundo. O poço era, de fato, muito profundo, ou ela é que caía muito devagar? A verdade é que, enquanto caía, Alice tinha tempo de olhar ao redor e até de refletir sobre o que iria acontecer. Então, ouvimos novamente a leitura. No trecho, ardendo em curiosidade, correu atrás do coelho, que estava lá na linha 12 e 13. A expressão destacada indica que Alice estava... Então, a expressão destacada é essa daqui, ó, ardendo em curiosidade. O que isso significa aí nesse trecho? Letra A, interessada no que via. B, escondendo seu entusiasmo. C, com muito calor. D, cansada de tanto correr. Eles sabem também essa. Eles sabem? Sabem. Foi facinho para eles também essa? Foi fácil. Essa é bem tranquila. Galerinha do quinto ano é show. Olha lá. No trecho ardendo em curiosidade, correu atrás do coelho, linhas 12 e 13. A expressão destacada indica que Alice estava. E aí, Pro? Interessada no que via, escondendo seu entusiasmo, com muito calor,
cansada de tanto correr. Ela estava ardendo em curiosidade, hein, Pro? Então, pelo decorrer do trecho que nós lemos, ela não estava escondendo o seu entusiasmo. Não. De jeito nenhum. Se ela estivesse escondendo seu entusiasmo, ela não teria seguido em frente. Ela teria pensado um pouquinho mais. Ela não teria se lançado ali na toca. Sim. Certo? Ela também não estava com muito calor, em nenhum momento falou que ela estava assim, com calor, né? Ou estava transpirando, alguma coisa assim. E ela também não estava cansada, porque se ela estivesse cansada, ela ia parar para respirar, ela não ia ficar correndo, correndo, correndo. E aí sobrou uma única alternativa. Que ela estava muito interessada naquilo que ela via. Sim. Então, ardendo em curiosidade é um termo que está no sentido figurado, ou seja, não está no sentido real, porque não é arder, né? Não é o arder nem de queimar, nem de nada. Não é arder de calor. É só porque ela estava muito, 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 muito curiosa. Exatamente. Ela estava com um desejo, assim, muito grande de descobrir o que aquele coelho ia fazer. Porque ela nunca tinha visto um coelho com relógio. Então, ela saiu e ela estava ali com uma curiosidade tão grande, que ela foi atrás, ou seja, ela estava muito interessada em descobrir o segredo do coelho. Certo? Certo. Legal, hein, Pro? E aí, a alternativa correta... É a... Eles vão gritar. Vamos dar um tempo para eles gritarem? Vai. 1, 2, 3 e... Ah! Muito bem, eles acertaram. Sempre. Turminha show do 5º ano. Agradeço a colaboração de vocês. Obrigada por participar. Obrigada, professora Evandra. Eu que agradeço o convite, Pro Karen. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.